Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal. Hoje eu converso com o Dr. Bruno Maziosek, que é o delegado do caso Tatiane Spitzner. Esse é um caso que foi recentemente julgado e é um caso que tomou uma grande proporção no Brasil porque ali envolviam vários personagens diferentes do comum de um homicídio dessa maneira que a gente vai conversar aqui, o Dr. Bruno vai contar melhor. Mas uma coisa importante, a gente está gravando hoje, no dia 22 de julho de 2021, e hoje faz exatamente 3 anos que a Tatiane foi morta pelo marido. Foi ao acaso, marcarmos esta gravação não foi, vamos fazer no dia, mas é que foi uma grande coincidência, que nós percebemos há poucos dias que a gente faria a entrevista com o Dr. Bruno exatamente quando completa, não falo a palavra aniversário porque não dá para dizer que é um aniversário, mas quando completam os 3 anos de morte da Tatiane. Ou seja, Dr. Bruno, 3 anos atrás, este caso estava começando na sua vida. Exatamente 3 anos atrás. Em cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Só até ela mata ali, cara. Pela... Então, como eu falei com o senhor um pouco antes, nós vamos conversar como se eu não soubesse de nada, porque eu quero que você me conte exatamente o seu trabalho, como foi toda a investigação e como foi a elucidação desse caso. Então, voltando 3 anos atrás, eu queria que a gente fosse exatamente para o start. Como que esse caso começou? Que caso é esse? No dia 22 de julho de 2018, era um final de semana, era um domingo. Eu não estava de plantão nesse final de semana, nós tínhamos aqui uma escala de plantão em que os delegados se revezavam, delegados de várias regiões se revezavam no plantão de final de semana aqui em Guarapuava. Então eu não estava nem na cidade quando esse fato aconteceu. Eu me lembro que até eu peguei meu celular no domingo, e daí eu vi que tinha algumas mensagens no grupo da delegacia a respeito do que tinha acontecido, já com algumas nuances do que já tinha acontecido, que a advogada tinha sido jogada, que o marido tinha fugido em direção ao Paraguai e havia sido preso em flagrante numa cidade lá perto, chama-se São Miguel do Iguaçu. E eu, na época, além de ser o delegado operacional aqui em Guarapuava, a delegada titular da Delegacia da Mulher havia acabado de ser removida. Fazia 1 ou 2 meses. A doutora Amanda havia deixado aqui a titularidade da Delegacia da Mulher. Eu, então, estava acumulando a titularidade da Delegacia da Mulher, e então, como havia uma suspeita de que esse caso era um feminicídio, que esse caso havia ali indícios de que existia violência contra a mulher, ele foi distribuído para mim, esse caso. Aí, o que aconteceu? O Luiz Felipe Manweiler, ele deixou o local do crime e foi sentido Paraguai. Nesse meio tempo, o investigador que foi até o local dos fatos, lá no edifício Golden Garden, que fica na rua Senador Pinheiro Machado, aqui em Guarapuava, uma região bem central da cidade, ele foi até o local e conversou com um vizinho deles, que era um casal, e esses vizinhos já
já logo de início, haviam relatado pedidos de socorro e outras constatações próprias de briga grave, e eles também relataram que o Luiz Felipe foi e tirou o corpo da Tatiane da calçada e trouxe para o apartamento. Apagou os sinais, trancou a porta e fugiu. Então, o investigador, além de fazer um relatório de investigação preliminar, que é um documento inicial, quando tem locais de morte violenta, ele já trouxe essas duas testemunhas até a delegacia e elas foram ouvidas. Ele produziu essa informação e a equipe também verificou que que o Luiz Felipe teria saído com o Cruze, com o veículo Chevrolet Cruze da vítima, e daí eles lançaram um alerta de furto nesse veículo. Então, houve aí a disseminação dessa informação nos grupos policiais, porque estavam todo mundo atrás do carro, e daí sobreveio a informação de que o Luiz Felipe teria batido o carro já lá em São Miguel e teria sido abordado pela polícia lá, pela polícia militar lá, que então levou ele até o delegado de São Miguel do Iguaçu. Aí foram remetidas essas informações preliminares para o delegado de lá, que entendeu por bem em fazer a prisão em flagrante do Luiz Felipe lá em São Miguel do Iguaçu. Aí o que acontece? Essa prisão, o delegado interrogou ele, colheu o depoimento dos policiais militares que apresentaram ele lá, obteve essas informações que foram repassadas daqui, da polícia aqui para ele lá, e fez a prisão em flagrante. Essa prisão foi submetida à homologação do Poder Judiciário, que homologou a prisão, e como o crime tinha acontecido aqui, só a captura dele teria sido lá, ele já declinou a competência para o processamento e para a investigação aqui. Então, eu assumi essa investigação, na verdade, com essa prisão em flagrante já realizada, com o encaminhamento desses documentos, eu assumi na segunda-feira essa investigação. Desde o início, recebendo essas peças, desde o início, uma das primeiras peças que eu fui ver foi o auto de interrogatório dele, onde o preso, né, o autuado em flagrante, põe lá a versão dele do que efetivamente aconteceu. E desde o início ele sempre manteve essa versão de que ele confirmou que haviam brigado. Num primeiro momento ele não confirmou que havia agredido fisicamente a vítima, mas ele confirmou que haviam brigado e que a Tatiane se pendurou na sacada e se jogou. Essa é a versão que ele apresentou lá. Aí, o que eu fiz? Recebi essas peças, chamei a equipe da seção de homicídios até a minha sala, e nós tivemos ali uma reuniãozinha sobre o que aconteceu, o que nós iríamos fazer, o que seria necessário para a gente elucidar de forma mais completa o que aconteceu. Então, fomos com a equipe até o local, até o apartamento. De pronto, verificamos que tinha lá um circuito de câmeras, né? Demos uma olhada geral, se tinha algum outro indício, alguma outra coisa que viesse à mente, porque é bom ir até o local para você ter uma ideia mais exata, uma ideia mais precisa do que tem no apartamento, do que não tem, às vezes alguma questão passa batido na perícia, alguma coisa nesse sentido. E daí voltamos. E no mesmo dia, o investigador, o Jacó, chegou até mim e falou: doutor, consegui as imagens do elevador. As imagens do elevador. A primeira imagem que chegou para mim, eu me lembro, ele chegou, trouxe até um pendrive da minha sala, aqui na minha sala, e daí ele falou: doutor, olha essas imagens do elevador. A primeira imagem que eu vi foi dela correndo para dentro do elevador e o Luiz Felipe logo atrás dela. E daí aconteceram todas aquelas agressões que foram daí amplamente divulgadas, ele sacudindo, ela querendo sair no térreo, ele não deixou,
Aí ela não queria descer no andar deles, eu me lembro que ele bateu nos braços dela. E daí essa imagem foi a primeira que veio. Eu até me lembro assim, bom, já começa a se demonstrar que a briga não foi só uma discussãozinha, né? Não foi uma coisa pequena, alguma coisa assim. Os gritos de socorro que as testemunhas já haviam relatado nos depoimentos já começam a ter um elemento que confirma isso aí, essa agressão. Então, o que foi solicitado? Solicitei para a equipe para que aprendesse o HD do circuito interno de câmeras e daí fizesse uma análise minuciosa de todas as imagens que foram captadas relacionadas a esse fato. Então, assim, depois nós fomos construindo, vimos o corpo dela caindo, também a gente começou a falar, não, vamos ver quando que eles chegaram, quando que eles saíram. A hora que eles chegaram, houve ali, eles pararam com o carro na frente, depois ele apertou ela pelo pescoço, puxou o cinto no pescoço dela, eles deram a volta, entraram na garagem, embora todo mundo ache mais grave, eu tenho essa impressão que as pessoas achem mais grave as imagens do elevador, eu acho que na garagem as agressões mais graves, mais contundentes aconteceram na garagem. Ali uma série de tapa na cara, há uma asfixia, para mim, aquilo ali, eu fui bastante criticado nisso, mas para mim ele dá ele asfixia ela na garagem e ela cai desfalecida. Eu vi aquilo ali nas imagens, e foi depois que ela acorda desfalecida, mediante pontapés, que ela começa a fugir e correr dele, e daí entra naquela cena inicial que nós havíamos conseguido do elevador. Então, o que a investigação visava? A investigação visava, assim, coletar esses dados das câmeras, para montar bem certinho o que tinha de registrado pelas câmeras lá. O que a gente fez também no local do crime? Nós fizemos um registro fotográfico de tudo que estava no apartamento. Ele praticava atividade física, o que eles estavam tomando, foi fotografado todos esses medicamentos, as disposições dos móveis no apartamento, para a gente ter uma ideia do que estava lá, porque se começa uma investigação, você não sabe o que você vai encontrar no dia seguinte. Às vezes você toma uma conduta investigativa para garantir que a análise dela seja feita depois. Como, por exemplo, eu aprendi os aparelhos, os laptops do autor, da vítima, aprendi os telefones celulares, e nós não conseguimos analisar durante o curso do inquérito, porque leva mais tempo, porque exigem ferramentas tecnológicas que exigem mais tempo de análise, entendeu? Então, quando você está no começo da investigação, você visa assegurar os elementos para ter uma cabal elucidação do que aconteceu. Então, nós fomos no local mais uma vez, a equipe foi selecionando pessoas que tinham algum tipo de contato, que tiveram algum tipo de conhecimento sobre os fatos. Vizinho que ouviu, vizinho que viu, havia uma pessoa que estava na frente do prédio quando as coisas aconteceram, que presenciou a briga, que falou que viu a Tatiane também se pendurando na sacada. Foram ouvidas essas pessoas. Então, depois que a investigação analisou o local, analisou o circuito de câmeras, analisou os testemunhos das pessoas que tiveram um contato mais imediato com os fatos, nós fomos, então, para o momento anterior ao crime, que eles estavam comemorando o aniversário do Luiz Felipe Manvale num barzinho aqui da cidade, e o casal estava com todos os amigos. Então, eu falei assim, bom, vamos ouvir essas pessoas para verificar se eles têm alguma informação, se aconteceu alguma coisa nesse local onde eles estavam festejando,
que auxilie na elucidação do que aconteceu aqui. Entendeu? Então, ouvimos todas as pessoas. Eu acho que o total de pessoas ouvidas no inquérito chegou a 20 pessoas nessa fase preliminar. Amigos do casal que estavam lá relataram que eles não estavam, digamos assim, na mesma vibe no dia do aniversário do Luiz Felipe, porque a princípio ele estaria recebendo mensagens de congratulações no Instagram e no direct, né, e não queria mostrar para a Tatiana, daí ela começou a ter um pouco de ciúme, ele não mostrou, eles começaram, digamos, como a gente diz aqui, meio que se bicar, e ali começou, digamos assim, o desentendimento deles. Mas no barzinho onde eles estavam, nada demais aconteceu, não houve uma briga física, não houve esse desentendimento ali que os amigos próximos deles captaram, entendeu? Eu utilizei também o testemunho dessas pessoas que estavam próximas, foi questionado a eles também para eles relatarem se eles tinham conhecimento de algo de anormal no casal, na relação dos dois. E alguns deles relataram alguns comportamentos, digamos assim, do Luiz Felipe Manweiler para com a sua esposa, a Tatiana Spitzner, que indicavam, assim, digamos, algumas brincadeiras toscas. Ele exercia uma espécie de poder sobre ela, que me fizeram concluir, e isso foi posto no inquérito, que ali existia uma relação abusiva entre os dois. Que tipo de brincadeira? Por exemplo, tinha um apelido extremamente pejorativo que foi mencionado. Ele chamava ela de bosta albina. Ela era bem branca. Ela era bem branca, ela era bem clarinha, e ele chamava de bosta albina. Algumas pessoas relataram também que ele tocava nela em público de forma, às vezes, pejorativa. Assim, um pouco de mau gosto, uma forma um pouco tosca, às vezes, de se manifestar. Uma amiga dela também trouxe uma informação de que, em determinado momento, a Tatiane aventou a possibilidade de se separar, e ele teve uma reação desproporcional, teria quebrado algumas coisas em casa, falou que não iria se separar. Uma atitude, assim, desproporcional, vamos dizer assim, machista, que indicava que ali estava ocorrendo uma relação abusiva. Então, todas essas pessoas foram ouvidas, isso foi tudo juntado no inquérito policial. Além disso, outra coisa que eu fui pensando ao longo do inquérito foi o seguinte: nós tínhamos ali imagens do momento da chegada deles até o momento da saída dele. Então, assim, eles chegaram, brigaram, bateram, e eles foram para o apartamento. No apartamento, dentro do apartamento, não existia câmera, mas eu tinha a versão que ele apresentou no interrogatório quando ele foi preso. Ele falou assim: nós brigamos, ela estava gritando, eu me projetei sobre ela, e depois soltei, e daí ela foi para a sacada e se jogou. E eu fui tentar pegar ela, não consegui, e daí aparece ele, essa é a versão dele, e aparece ele saindo do apartamento e voltando lá e buscando o corpo, que são as imagens que foram amplamente divulgadas. Então, o que eu pensei? Então, se eu tenho todas essas imagens, essa versão do suspeito, eu vou solicitar à polícia científica que faça uma análise pericial da dinâmica da queda com esses dados. Aí o que eu fiz? Eu encaminhei essas informações para a Polícia Científica, que é o Instituto Criminalístico aqui no Paraná. No Paraná, a Polícia Civil e a Polícia Científica são instituições diferentes, a gente tem que encaminhar para eles. E daí foi feito esse exame pericial lá, onde a Polícia Civil deu apoio, e eles fizeram a projeção de um boneco, mais ou menos de acordo com o que havia, com a versão trazida pelo Luiz Felipe, e demonstrou ali
o meu entendimento do laudo pericial, que isso foi juntado depois que eu finalizei o inquérito, é de que se ela tivesse se soltado da forma que ele teria falado, ela teria caído na sacada do primeiro andar, que era uma sacada que chama-se garden, que ela é sobressalente, que ela é um pouco para frente das demais. É importante também falar que foi solicitado, eu solicitei as imagens do barzinho onde eles estavam comemorando o aniversário dele também. Essas imagens mostram ele saindo, ela um pouco antes, depois ele. Eles saíram meio desencontrados, mas saíram juntos. O que mais que eu posso dizer? Tem uma história, tem duas coisas aí. Por exemplo, já antecipando coisas que eu ia perguntar lá na frente, mas dentro dessas provas que o senhor foi coletando, tem uma parte importante da autópsia também, não tem? Que mostra que ela estava morta quando ela caiu? Isso. O que acontece com relação à autópsia? Como eu disse inicialmente, eu assumi essa investigação na segunda-feira. Quando eu assumi a investigação, ela já estava sendo velada. Então, assim, é claro que a análise do corpo que foi feita pelo IML, ela é de extrema importância para o caso, de extrema importância. Mas ela não ficou sob a minha ingerência, porque quando eu assumi a investigação, o IML já tinha liberado o corpo para ser velado. Entendi. Então, o que eu pensei? Eu falei, não, tem a questão do corpo já está fora da minha alçada, digamos assim, não tem o que eu fazer. Eu requisitei ao IML, durante o curso que eu tinha para finalizar a investigação, várias vezes o laudo de necropsia, que analisou o corpo, que daria a causa da morte, só que ele demorou mais para ser feito, porque eles fizeram uma série de exames anatomopatológicos, inclusive analisando fraturas no corpo da vítima em várias partes do corpo, e sei também que a análise desses exames anatomopatológicos revelou que as fraturas foram feitas num corpo já morto, já sem vida. E isso seria uma das principais confirmações de que ela caiu morta lá. Além disso, e voltando nesse ponto do corpo, mais uma prova de que ela foi morta antes, e isso eu já tinha quando finalizei o inquérito, que no laudo de exame de local de morte, que é um documento feito pelo Instituto de Criminalística, que é a Polícia Científica, que é um perito que vai até o local e imita esse laudo, e nesse laudo ele tem fotografias do apartamento, fotografias da calçada, ele tem o iter percorrido pela vítima e pelo autor, e também tinha uma coisa muito importante nesse laudo, que eram as fotografias da vítima. O que o autor fez? Ele pegou a vítima na calçada, levou até o apartamento e jogou já logo na entrada. Então, a polícia militar arrombou a porta para entrar e o corpo dela já estava do lado. Estirado. E dava para ver claramente no pescoço dela os estigmas unguiais, que chamam, que nada mais são do que marcas de dedo, de unha, bem em volta. E eles eram bilaterais. O que significa? Isso aqui, e muito bem marcado. O que é incompatível com queda. A queda de nível, a queda do andar não teria feito aqueles estigmas unguiais. O próprio perito constou isso no laudo, que tinha uma fratura de percepção palpável do osso ióide, que é um osso que temos aqui, que ele trabalha. E ele colocou ali que ele percebeu pela palpação que estaria fraturado, o que também é uma característica de asfixia, de esganadura, que quando você pressiona. O que, conjugado com os outros elementos, do tipo, no interrogatório dele, ele falou que se projetou sobre a vítima durante a briga, logo que eles entraram no apartamento. É normal em violência de gênero, onde o agressor quer silenciar a vítima, que se aperte na garganta, entendeu? Então, ali, às vezes, apertou na garganta para matar, e ali asfixiou. Então, com relação
ao corpo da vítima, eu não tinha, no momento da conclusão do inquérito, o laudo oficial, o laudo de necropsia do Imélio, porque ele foi finalizado 1 mês e meio depois, mas eu tinha esses elementos, que eram o laudo de exame de local de morte e o relatório de investigação preliminar, que também tinha essas fotografias do corpo da vítima. Muito obrigado por todo esse grande, né, esse overview. Eu fui falando. É bom, assim que é bom, quando já vai falando tudo. Vamos começar, eu ia entrar nos personagens, mas antes eu quero fazer uma pergunta anterior. O senhor me contou, por exemplo, que ele foi preso já chegando no Paraná. E ele... Chegando no Paraguai. Chegando no Paraguai. Ele, quando ele chega, ele conta uma versão dele. Vocês ainda não tinham provas que ele estava mentindo, correto? Correto. Ele ficou solto ou ele manteve preso até vocês descobrirem essas penas? Não, ele... o que aconteceu? Como ele fugiu sentido Paraguai, bateu o carro e foi abordado pela polícia. A polícia pegou e levou ele para a delegacia de São Miguel do Iguaçu. Em São Miguel do Iguaçu foi feito contato aqui com Guarapuava e foi repassadas as informações que nós tínhamos. Sim. O delegado, analisando essas informações e a versão dele, entendeu por bem prender ele em flagrante. Entendeu? Então, o que aconteceu? O inquérito, o procedimento apuratório do Luiz Felipe Manweiler começou lá, com a prisão em flagrante dele lá. Essa prisão é submetida a homologação do Poder Judiciário. E daí o juiz falou, não, homologa a prisão feita pelo delegado de polícia, só que considerando que os fatos aconteceram em Guarapuava, o caso deve ser remetido para lá. Então, assim, o que nós temos juridicamente? Quando isso acontece, quando tem uma prisão em flagrante, e essa prisão é mantida pelo judiciário, esse inquérito policial, esse procedimento apuratório, ele deve ser finalizado em 10 dias, contados desde o dia da prisão. Então, o que eu tinha? Eu assumi na segunda-feira, eu tinha 9 dias para colher o maior número possível de elementos que elucidasse o que de fato aconteceu. Né? E a gente tinha só essas duas versões. Ela se jogou ou ele jogou ela. Então, foi aí que essas duas linhas é que pautaram a investigação. E a gente tinha em nosso favor as imagens, as testemunhas, todas essas constatações paralelas que permitiram firmar a convicção, né, pelo indiciamento do Luiz Felipe. Tá. A gente vai voltar para o crime, mas agora eu queria conhecer um pouco mais os personagens. Quem era a Tatiane? Você conseguiu... Desculpa falar o nome Tatiana, está saindo Tatiana, mas é Tatiane, eu sei. Quem era a Tatiane Spitzner? Você conseguiu desenhar, fazer um perfil dela? Foi importante fazer um perfil dela? Foi. Por que nós acabamos perguntando bastante sobre a Tatiane Spitzner? Foi ouvido familiares, amigos, e foi perguntado, porque a Tatiane era uma advogada, início de carreira, ela atuava, o pai dela também é advogado, ela atuava nesse escritório, era uma pessoa aqui de Guarapuava, praticava exercício físico, todas as informações, todas as características que foi relatado para mim no curso das oitivas das pessoas próximas do casal, davam conta de uma pessoa alegre, uma pessoa otimista, ela tinha planos, ela tinha uma relação bem estreita com o pai, uma pessoa normal, início de carreira, tem aquele sonho, aquela coisa, já era casada, morava aqui num local bom, não tinha nada de anormal, assim, na pessoa da Tatiana. Da mesma forma, o réu, o Luiz Felipe Manweiler. Se conheceram, moraram um tempo em Curitiba, moraram um tempo na Alemanha juntos. Ele fez doutorado, estava fazendo doutorado, era um professor universitário aqui, também praticava artes marciais, era faixa preta em taekwondo, faixa roxa em jiu-jitsu, estava digamos assim, focado na parte do cuidado com o corpo, estava fazendo musculação, ele tinha dado uma crescida, que nem os amigos o pessoal mais próximo dele falou, que estavam se cuidando no apartamento deles,
tinha lá esses suplementos alimentares normais de quem faz academia, whey protein, esses outros Suplementos. suplementos. Ele até parece que estava suplementando testosterona, que auxilia provavelmente na parte muscular. Assim, de plano, não existia nada de anormal nessas pessoas. As redes sociais deles, eles retratavam lá as viagens, os eventos que eles iam, não tinha nada de anormal, visivelmente, entre eles. Claro que nem tudo que estava exposto era o que de fato acontecia, sabe? Quando nós começamos ali a perquirir as pessoas próximas da Tatiana, algumas amigas, ela relatava algumas coisas, algumas questões dele que transbordavam um pouco da normalidade de uma esposa reclamar do marido. É normal que esposas reclamem em certa medida de algumas coisas dos maridos e vice-versa, mas eles trouxeram algumas coisas ali que indicavam um transbordamento disso, do tipo, na Alemanha, quando eles moravam lá, ela teria comprado um shorts muito curto, porque ele achou muito curto, e ele teria simplesmente brigado com ela e rasgado esses shorts. Também teve o episódio da briga, onde ela falou que queria se separar, ele teria quebrado algumas coisas na casa e falado que não ia se separar, algumas coisas nesse sentido. Então, havia ali indicativos de uma conduta um tanto quanto abusiva dele para com ela, sabe? A família dela... Fala, com relação? Com relação a eles, era basicamente isso, assim, a pessoa deles era basicamente isso. Nas mídias sociais, eu cheguei até a ver as mídias sociais deles. A dela eu acho que já não está mais, mas a dele ainda está operante. Você via que eles viviam muito com essa vitrine para fora, como um casal. Eles eram um casal muito bonito, né? Os dois, eles tinham muito "eu te amo" pelo Facebook da vida, pelo Instagram. A família percebia essa realidade por trás da família dela? Para eles foi surpreendente a atitude dele? Não de matar, claro que é sempre uma atitude surpreendente, mas principalmente de a Tatiana estar vivendo esse sequestro emocional. A família tinha consciência disso? Então, o pai, eu ouvi o pai no curso do inquérito. O pai teve um depoimento, a declaração do pai foi bem longa, porque eu questionei ele sobre isso. A minha impressão, a impressão é de grande maturidade do pai dela, porque em determinado momento ele relatou que ela teria chegado para o pai e falado: eu acho que vou me separar, estou pensando em me separar. Por que eu digo que eu acho que foi de grande maturidade do pai? Porque ele não falou assim, se separe ou não, fique junto. Ele falou assim: meu pai, eu vou te dar o apoio. Da decisão que você tomar, eu vou te dar o apoio. Então, eles tinham essa noção. Ela não relatou para nenhuma das pessoas que eu perquiri que ela apanhava dele. Entendeu? Nenhuma das pessoas próximas ao casal que foram ouvidas no curso do inquérito relataram que ele batia nela. Então, e se você analisar as imagens, especialmente da garagem, que foram retratadas no dia do fato, a minha impressão é de que aquelas agressões não eram inéditas, né? Tapa na cara, ele não serve para machucar, ele serve para humilhar, entendeu? E teve tapa na cara ali. Então, talvez essa noção eles não tivessem, mas o pai trouxe essa noção. Uma amiga também tinha, para essa amiga também teria sido manifestado, revelado o interesse da Tatiane em se separar do Luiz Felipe. Pelo que eu me lembro dos depoimentos das pessoas próximas lá, eles tinham essa noção. Tá. Muitas vezes crimes como esse, essa morte, ela é o final de uma história que já está sendo construída.
Não é assim tão ao acaso que tudo acontece. Mas exatamente por isso essa pergunta. Vocês viram, eu vi também essas imagens do momento que eles chegam do aniversário do Luiz Felipe. Vocês chegaram a ver as imagens quando eles saem para o aniversário, como eles estavam, se eles estavam mais amorosos, se quando eles vão para a boate, eles também já estavam em clima de guerra, ou isso não foi importante? Na verdade é assim, porque nós não vimos as imagens, mas houve um desencontro na saída. Parece que o Luiz Felipe foi antes e depois a Tatiane foi depois. Porque parece que ele teria ido antes, porque ela teria se atrasado ali no se arrumar, e eles tinham que manter a mesa reservada. Então, pelo que foi isso que aconteceu, eu me recordo disso. O Luiz Felipe foi antes e ela foi depois. O promotor me contou que esse é um momento importante também, é o seguinte, ele vai na frente, mas ele volta para pegar ela. Porque uma coisa que eu ia falar, eles só tinham uma chave, o promotor me conta que eles só tinham uma chave da casa. Parece que no momento eles só tinham uma chave da casa porque eles estavam viajando e teriam deixado a outra chave com outra pessoa. Ah, tá. Isso se explica porque ele só tem uma chave. Exatamente. Até não me lembrava que era o Luiz Felipe que tinha voltado, ou uma amiga dela que tinha voltado a pegar ela, porque ela teria ficado trancada no apartamento. Mas isso não foi crime. Ele se trancou por... não foi não era um ato não era um hábito, ele quase deixar ela em cárcere privado. Isso não era um hábito. Não era. Tá. O Luiz Felipe, ele nega o que aconteceu, mesmo com as imagens? Ele nega. Ele nega o que aconteceu. Eu não reinterroguei o Luiz Felipe, porque eu achei que a versão que ele apresentou para o delegado no momento que ele foi preso em flagrante estava bem completo. Eu tive a curiosidade de ver o interrogatório dele inteiro no curso do tribunal do júri, e ele manteve em partes aquilo que ele falou lá perante o delegado que o prendeu, e ele nega, ele mantém a versão de que ela foi até a sacada e se projetou, e de que ele não jogou ela. Mas ele nega, inclusive, que ele bateu nela. Ele nega. Ele diz que ele esqueceu, não viu. Em determinado momento, ele até viu o interrogatório, em determinado momento ele relata que ele errou ao agredir ela, porque é incontestável, porque as imagens estão lá, mas que ele também teve um apagão do que aconteceu ali. O que é uma manobra, ele pode alegar o que ele bem entender, mas... para mim, não justifica, pelo contrário, enfraquece a tese defensiva dele. Outro ponto que enfraquece a tese defensiva é que ele alega um descontrole em tirá-la de lá e sair do local, né? E acredito mesmo que é um momento tenso, né? Mas o que ele faz? Ele troca de roupa, ele tirou uma camisa azul que ele estava suja de sangue, ele colocou uma camiseta e ele foi apagando os resquícios de sangue que ficou do apartamento do elevador até a porta do apartamento, em evidente tentativa de postergar a atuação policial, porque pense que você é um policial militar, as pessoas ligam, o prédio está fechado, isso poderia postergar, realmente. Então, apagar as manchas de sangue. Ele limpou o elevador, também em evidente tentativa de tentar esconder aquilo que aconteceu. E outra, aqui em Guarapuava é muito mais fácil ir para Curitiba, que é 250 quilômetros de Curitiba, é só pregar para a direita. Ele alega que descontroladamente ele foi sentido Paraguai, onde não tinha nenhum amigo, família. Penso que se você está num momento de descontrole emocional super tenso, você queira o apoio de familiares, de amigos, né? Vamos dizer que se a versão dele tivesse sido verdade, que ele tenha presenciado a mulher dele se matando, você quer estar perto das pessoas da tua família, dos teus amigos que te apoiam, que é mais ou menos o que ele falou. E ele foi para o outro lado, entendeu? Então, isso para mim
revela aí um plano de sair do Brasil, até porque ele já tinha morado fora, é uma pessoa que inteligentíssima, que se viraria no estrangeiro bem. Então as atitudes deles contradizem a versão dele. Tem alguma, em cima de tudo, você me falou, vou fazer algumas perguntas em cima dessa parte. Uma, o Luiz Felipe, ele talvez não tenha procurado família e amigos, até porque ele talvez não tivesse? Ele era uma pessoa muito sozinha? Ele tinha amigos, tinha família, a mãe dele morava em Curitiba, o irmão dele, mas distantes, mas não são muito distantes? Não, eles não era a impressão que eu tive ao ouvir o irmão, que foi ouvido no curso de inquérito, era que assim, eles tinham um vínculo bom, não existia briga familiar. Ele perdeu o pai em decorrência de um câncer, né, o Luiz Felipe. Mas eles não eram extremamente próximos, assim, todo dia tem que se falar alguma coisa. Então ele tinha o relacionamento, a impressão que eu tive do relacionamento do Luiz Felipe com a família é que é um relacionamento tranquilo, mas não assim extremamente próximo e diário. Tá. Quem liga para quando ela cai da sacada e liga para o 90 é o porteiro, é isso? Não, no prédio não tinha porteiro. Ali o porteiro ficava só durante o horário comercial. Quem efetuou a ligação foi uma das testemunhas que morava no apartamento do lado, e também o rapaz que estava fumando na frente do prédio, que morava na frente, também ligou para a polícia. Depois da queda? Depois da queda. Ninguém ligou pedindo socorro? Porque eu imagino, pelas imagens que a gente vê, aquela moça devia estar gritando muito. Gritando por socorro. Ali dentro do apartamento deve ter tido barulho. Ninguém liga para o 90, doutor? Então, o que eu captei do depoimento, qual foi minha impressão dos depoimentos das testemunhas que estavam ali? Era por volta das 3 horas quando eles voltaram brigando. 2h57, eu acho. As pessoas foram surpreendidas. Tinha, a não ser uma vizinha que estava no apartamento do primeiro andar, que estava tendo um problema com o filho pequeno, que estava acordada, e um no 5º andar, que também estava esperando os pais chegarem na rodoviária. Então, as pessoas ali no prédio, a impressão que eu tive, foram pegos um tanto quanto de surpresa. Eles relataram uma briga grave, gritos, pedindo socorro, mas pelo que eu entendi, tirando o vizinho do lado ali, eles não sabiam nem de onde era. A do primeiro andar, por exemplo, ela falou que ela não tinha ela achou que era no andar logo acima dela, no 2º, a briga, entendeu? O do 5º, ele levou um tempo para perceber, inclusive ele desceu pelas escadas até o hall ali, do andar deles para escutar, e ele escutou que ela pedia o celular. Então, assim, eu acho que as pessoas, a vizinha do lado, inclusive, relatou que eles acordaram e foram até a janela, que dava para ver a sacada, e viram ela com a cabeça apoiada, debruçada na sacada. Então, ao mesmo tempo que eu penso que as testemunhas assim pensaram, né? Eu não posso falar pelas testemunhas, mas eles viram essa briga, viram a pessoa ali, mas não sei por que não ligaram para a polícia. Só depois, então, que daí escutaram o barulho, que daí viram recolhendo o corpo, que foi ligado. Uma pena, né? Porque se tivessem ligado para o 90, talvez se tivesse parado, não teria chegado a esse ponto. Assim, porque, né, se tivessem ligado para o 90, talvez ele tivesse conseguido matar ela antes. Mas a vida não tem volta, né? Não tem, a gente não consegue. É que a atuação num momento tenso de ocorrência do crime, ela é extremamente complicada de você antever o que fazer. Sim. Tanto que o depoimento das testemunhas, o depoimento testemunhal é uma boa prova, só que as percepções das pessoas do que está acontecendo, ele varia muito. Então, uma pessoa acha que a briga é grave, outra pessoa acha que não é. Uma pessoa acha que aquilo é um grito muito desesperado, outra pessoa acha que também não, talvez não seja tão grito. E as pessoas também às vezes não querem se envolver, né? As pessoas também às vezes não querem se envolver.
Não por machismo ou por próprio medo Por não de se envolver mesmo. Exatamente. Doutor, o que ele alega? Ele alega que teve um apagão. Então, significa, vocês pensaram em fazer, ou foi feito, alguma análise com psiquiatra ou perícia de psiquiatria para saber se ele teve um surto, se ele não teve um surto, alguma coisa assim, ou isso não foi importante? Não, nós não pensamos em fazer uma análise psicológica dele. Isso não me veio à mente. Assim. A bebida, ele bebeu, usou drogas, isso também é importante? Poderia ser um estopim para isso, não? Isso. Ambos estavam bêbados, ambos haviam ingerido bebida alcoólica, foi feita a dosagem alcoólica da vítima, da Tatiane, e ele confirmou que eles estavam tomando lá um combo, tomaram bastante bebida alcoólica. No sangue da Tatiane não foi constatado nenhuma droga. O Luiz Felipe também confirmou que eles não usavam outras drogas, né, só o álcool normal. E não foi constatado o uso de droga por eles. O que o senhor acha que foi a grande motivação para tudo isso? Qual foi o estopim? O que aconteceu? Foi uma briga ao acaso que terminou numa tragédia? Na verdade, foi assim. Eu até coloquei isso no meu relatório, eu estava revendo o meu relatório. A violência de gênero, a violência de gênero, o que aconteceu ali foi uma progressão criminosa. Começou com uma briga por causa de um celular, que é uma coisa até normal entre os casais, às vezes um mais ciumento que o outro, não, nem o homem ou mulher, qualquer um, às vezes o homem é mais ciumento, às vezes a mulher quer ver o telefone. Essa briga foi tomando proporções, as proporções foram aumentando, elas evoluíram ali, provavelmente de xingamentos para lesões corporais, e isso foi aumentando ainda mais até que culminou com a morte. Entendeu? Eu acho que ali aconteceu justamente isso, foi uma progressão. Eles começaram com uma briga, ela foi tomando uma proporção maior e acabou que ele acabou matando ela. E já com brigas anteriores, né? Não só naquele dia, eles já deviam estar vindo no hecatombe. Isso, há indícios ali de que eles já havia um histórico aí de brigas. Assim, né? Não foi premeditado, não é um crime premeditado esse? Não, eu acho que isso não é um crime premeditado, eu acho que aconteceu ali no momento. Porque é uma coisa interessante, é que a palavra interessante, ela às vezes parece que é só para coisa boa, é que ele mata ela no dia do aniversário dele, né? Muitos crimes são feitos em datas festivas também, quase como presente de aniversário. Às vezes inconsciente, por isso que eu pergunto se algum momento podia ter sido premeditado também. Não houve nenhum indicativo ali de que ele tinha planejamento de matar ela. A gente conhece bem a dinâmica até o momento que ela sai do elevador. Depois a gente não consegue visualizar porque não tem câmeras dentro do apartamento e tal. Mas eu acredito que vocês tenham buscado a dinâmica do crime, de como aconteceu dentro do apartamento. Se teve, o senhor consegue me contar o que vocês conseguiram redesenhar, como foi que tudo aconteceu? Então, dentro do apartamento, o que se tem é basicamente a versão dele. Ali no exame de local, na perícia de local, não foi conseguido determinar exatamente o que aconteceu ali. Há no interrogatório dele um trecho em que ele fala que ele se projetou sobre ela, entendeu? Ele alega sem agredi-la, mas ao que tudo indica, houve ali sim mais agressão, entendeu? Então... Não, pode falar. E daí, com relação ao que aconteceu na sacada ou na queda, eu solicitei aquela perícia ali da dinâmica do que poderia ter acontecido, que também é uma possibilidade do que aconteceu, né? Não é um negócio taxativo. Mas ele não assume que ele enforcou ela? Ele não assume. Mesmo com todas as provas da marca de pescoço, ele disse que não lembra? Ele disse que não lembra, mas aquelas marcas ali, elas falam
bem alto. Mas se lembrou bastante de se olhar no espelho, né? Enquanto está descendo, subindo, isso ele lembrou. Para mim, a postura corporal dele, comportamental dele, saindo do espelho, era de alguém que tinha plena cognição, consciência do que estava fazendo ali e se evadindo do crime. E bem vaidoso. Porque ela chega uma hora a ficar pendurada na varanda, que essa pessoa... Tem um homem num bar da frente, não é isso? Que ele acende o cigarro e vê essa cena. Ele conta, exatamente. A Tatiana, pelo que essa testemunha diz, nessa hora que ela está, como ele fala, como se estivesse num cavalo, né? Como é que fala? Isso. Que ela estava montada. Que ela estava montada. Isso. Ele disse se ela estava querendo sair, estava com medo de cair ou se ela estava tentando cair. Ele conta alguma coisa disso? Quem pôs ela ali? Foi ela que pôs? Ele descreve o que viu. Ele falou que estava fumando, estava acordado, e daí começou a escutar. Daí ele foi para frente da casa. E daí que ele viu da onde estava vindo os gritos. Ele olhou para cima e viu essa pessoa, a Tatiane, montada na sacada. Da mesma forma, ele fala que ela retrocedeu. E entraram ambos para o apartamento. E, de repente, ele fala também, está no depoimento dele, que vem o Luiz Felipe, se debruça e faz a posição da cabeça de negativo, o que eu deduzo que seja isso. E daí volta e silencia. E ele vai para dentro da casa. E antes mesmo dele dormir, qualquer coisa assim, ele escuta um barulho bem alto e ele vai de volta para frente. Ele não vê nada na calçada porque bem o carro dele, que eu me lembro o modelo, uma Caravan, estava estacionada bem na frente da calçada onde a Tatiane foi jogar. Então ele ficou ali parado, não escutou o barulho, mas não sabe o que aconteceu, e de repente vem o réu e junta ela de lá, e daí a gente vê as imagens das câmeras dele falando assim, ó, ele até meio que segurando, ele falou, não, deixa eu ligar aqui, deixa ela aí, e daí ele falou, não, ela já está morta, não tem o que fazer, alguma coisa assim. Doutor, ele foi indiciado em quê? Ele foi indiciado em quais crimes? Ele foi indiciado por homicídio, qualificado por razões de sexo feminino, que é o que chamam de feminicídio. Eu coloquei também, eu me lembro do indiciamento, coloquei motivo torpe, meio cruel, que a lei estabelece que a asfixia está num rol ali de circunstâncias que a lei considera cruel. E eu coloquei também uma qualificadora no meu indiciamento, não sei se ele foi denunciado por esse, por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Na minha concepção, a vantagem física e técnica dele, o que eu digo técnica? Ele era faixa preta em taekwondo, faixa roxa em jiu-jitsu, ele tinha acho que 1,88, 86 quilos, extremamente forte. Na minha concepção, ela, no embate físico que gerou a morte dela, ela não tinha qualquer chance de defesa contra ele. Por isso, eu fiz o indiciamento dele por essa qualificadora, o homicídio por essa qualificadora. Foi indiciado também por fraude processual, pela razão de tentar ali alterar os elementos, o local do crime, ao apagar as manchas de sangue, no hall de entrada, na parede, no elevador, tirar o corpo de lugar. Ele foi indiciado também por isso, ele foi condenado por esse crime também, e eu indiciei ele por furto. Por furto ele acabou não sendo denunciado, eu achei por bem indiciar ele por furto porque ele levou o carro da vítima, o carro era dela. Existe uma isenção de pena que diz que o cônjuge não pode ser punido pelo furto durante a constância da união conjugal. Mas a partir do momento que ele matou ela, ele já não existia mais união conjugal. Na minha concepção foi isso, mas ele acabou não sendo denunciado por isso, o Ministério Público entendeu que não seria o caso e ele não foi processado por isso. Eu estou falando de indiciamento. O indiciamento é a parte final na qual o delegado elenca ali as constatações dele e fala por quais crimes que o delegado acha que ele
ele cometeu. E daí submete isso ao Ministério Público. Ele está preso no Paraná? Ele está preso no Paraná, na Penitenciária Industrial do Guarapó. Você sabe qual foi a pena dele? A pena dele foi 30 anos e alguma coisa. Ele teve praticamente pena máxima, daí teve o concurso de crimes, que ele foi condenado também na fraude processual, foi 30 e alguma coisa a pena dele. Mas que deve sair bem antes, né, doutor? Porque é réu primário, não sei o que lá, tal. Ele é primário, só que o crime é hediondo. Houve aí recentemente uma alteração na questão da progressão de regimes. Antigamente ele cumpriria um sexto, mas agora já não. Um pouco mais, né? Eu vou ser sincero e não sei qual que é a fração que vai cumprir em regime fechado. Mas a gente sabe que não vão ser os 30 anos. Ele vai sair antes. Ele vai sair antes. Não, vai sair antes. Doutor, tem algum... Fala. E ele não transitou em julgado ainda, a condenação dele. Ele recorreu. Eu não vejo motivo para o recurso. Claro, ele tem o direito de recorrer, isso é próprio do sistema, ele pode recorrer, mas, digamos assim, o conhecimento que os jurados tiveram foi o maior júri do estado do Paraná, que ele foi extremamente foi exaustivo, foi amplo. As partes, os jurados tiveram o direito e o dever de ter toda, digamos assim, a dimensão do que existia, tanto da parte da acusação quanto da parte da defesa, e entenderam pela acusação. Então, a jurisprudência aí prevalece da soberania dos jurados. Eu acho que não vai ser reformada essa sentença. Tem algum detalhe do caso que eu não perguntei que o senhor queria falar? Algo que me escapou? Teve uma constatação, assim, sempre foi aventado de forma bastante, foi argumentado de forma bastante incisiva pela defesa sobre a questão do suicídio. E eu fiz algumas constatações. Eu sou um delegado que gosta muito da investigação de homicídio. Eu prezo por uma investigação assim técnica. É um trabalho, a parte do trabalho do delegado de polícia que eu mais gosto. Então, eu vou sempre em locais de morte violenta, inclusive os de suicídio. Então, e eu coloquei isso no meu relatório, e eu também fui criticado pela defesa, mas que eu coloquei assim que nos locais de suicídio, as pessoas, os familiares que estão lá, no momento que a polícia chega, eles não estão surpresos com aquela cena. Eles estão consternados, eles estão tristes, mas eles não estão surpresos. Entendeu? Então, assim, a gente ouviu, e isso foi proposital também, a gente ouviu as pessoas próximas da Tatiane para levantar, para verificar se existia ali uma linha, uma depressão, uma vontade suicida que tivesse se manifestado aquele dia. E nada disso foi levantado, sabe? Nada disso foi constatado. Pelo contrário, ela tinha ali planos, ela era uma pessoa positiva, era uma pessoa que fazia previsões, que fazia planos, ela tinha uma conduta oposta a todos os quadros de suicídio que eu atuei na minha carreira. Então, por isso que foi refutado, isso também foi refutado. As provas angariadas no curso do inquérito, elas foram se concatenando de uma maneira tal que a condenação era praticamente inarredável. Ele bateu nela, foi batendo ainda mais. As pessoas que ele foi ouvindo trouxeram aí elementos que eles já brigavam há algum tempo, que ele era abusivo. As câmeras indicaram ali pancadaria e assim sucessivamente. Então, e daí para chancelar ainda veio o laudo do IML dizendo que todas aquelas lesões, aquelas fraturas foram produzidas em um corpo morto. Isso, a análise probatória do caso da Tatiane Spitzer, ela é pacífica, do meu ponto de vista, pela conclusão do homicídio. Então, até os dados paralelos não científicos e, digamos assim, empíricos
eu fiz questão de colocar no relatório da policial, eles confirmam a prática do crime. A polícia tem sempre um duplo trabalho, né? Provar o que aconteceu e provar que aquilo que está sendo dito não aconteceu, né? Então você tem que provar que ela foi morta pelo Luiz Felipe e provar que ela não se suicidou. São dois trabalhos de... Exatamente. De provar, tanto que, né? Foram apreendidos, né, como eu disse, as mídias, os laptops deles, os celulares, e eu não cheguei a ver o resultado da extração dos dados dessas mídias, mas vi superficialmente quando foram abordados no tribunal do júri, e ali foram esmiuçadas e-mails e outras informações do casal, desde que eles moraram na Alemanha, desde do início do relacionamento. E nada disso refutou as conclusões iniciais. Eu nem estou perguntando, nem vou perguntar se o Luiz Felipe teria uma amante, isso teria motivado ela a ficar mais, porque eu acho que isso também poderia explicar por que ela estava brava, mas tem isso, não? Eu perguntei para a gente, isso foi um tópico das nossas reuniões, minha e dos investigadores. Falou, pô, esse cara tinha um amante? Só que é o tipo da questão que ela não iria revelar nada, o caso tomou uma proporção tão grande que se a gente achasse uma amante, isso só iria causar mais um furdunço sensacionalista para o caso e não seria relevante. Até o advogado da defesa me criticou, dizendo assim, o senhor perquiriu sobre a questão patrimonial do casal, e isso não foi feito porque não havia ali o menor indício de que ele tinha uma intenção, por exemplo, de matá-la para ficar com o seguro de vida. Não existia essa linha, entendeu? Então, o primeiro que o celular do Luiz Felipe não foi desbloqueado, e nossos recursos tecnológicos aqui não conseguiram desbloquear, que poderia revelar se isso acontecesse ou não. Mas, com relação ao amante, ele não ia ajudar em nada no caso, digamos assim. Não, e daí também quase culpabiliza a vítima, né? Uma mulher nervosa. Exatamente. Fala, não, mas eu acho que não nada de relevante, necessário e elucidador. Seria só um sensacionalismo, né? Não ia acrescentar em nada. Exatamente. Tá ok, doutor, muito obrigado. Eu vou aqui... Eu conversei com o doutor Bruno Maciosek, que é o delegado do caso Tatiane Spitzner. Esse é um caso que eu gosto de reforçar isso. Se você ouvir alguém pedindo socorro, chame o 90. Se a sua vizinha gritar por socorro, ou se o seu vizinho gritar por socorro, se envolva sim, seja participativo. Ser da sociedade é ser coletivo. Tem um meme agora que diz que em briga de marido e mulher, você salva a mulher, ou salva o homem se ele for a vítima. Mas salve, não custa, ligue o 90, tem até anonimato para isso, mas não simplesmente se exima da coisa. A Tatiane poderia estar viva? A gente não sabe porque a vida não tem take 2, mas que outras pessoas podem não morrer caso você ouvir um grito de socorro e chame a polícia, essa outra pessoa pode não morrer. Muito obrigado, a gente volta com certeza em breve com outro caso. Obrigado.